Uma boa noite e shalom a todos os amados e queridos irmãos, a todos os ouvintes deste trabalho nesta noite. Fico muito alegre, muito contente, muito feliz pelo privilégio que o Eterno, nosso Criador, o Todo-Poderoso, me concede a você também, concede a todos nós de estarmos reunidos, unidos aqui mais uma vez para uma reflexão dentro das Escrituras Sagradas. Queridos irmãos, nas últimas mensagens, nós falamos sobre um tema muito importante que teve como início a verdade de que Yeshua, quando eu falo Yeshua, eu falo de Jesus, né? Para que você entenda melhor de quem eu estou falando, né? Yeshua, ele não veio para fazer membros, ele veio para fazer talmidim, ele veio fazer talmid, ou talmidim, no plural. Vimos a diferença, irmãos, entre um talmidim, ser talmidim, e ser um membro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Yeshua, ele veio na qualidade, meus queridos, de uma matriz, uma folha matriz, que se pega aquela folha matriz, se leva até a uma editora, se leva até um local onde tira xerox, né? E se reproduz aquela folha, que sai tudo exatamente igual está naquela folha. Ao ser colocada a folha matriz dentro da impressora, todas as folhas que forem sairão exatamente igual àquilo que está na folha matriz. Yeshua veio para fazer isso. Ele veio como uma folha matriz para imprimir nos seus 12 iniciais, primeiros, talmidim, ou alunos. Talmidim significa aluno, aprendiz, discípulo. Ele veio para tornar estes 12 homens capazes de entender qual era a vontade do Pai, porque ele foi enviado pelo Pai, ele era representante do Pai, ele veio para manifestar a presença, a glória do Pai entre os homens. Ele veio para exibir a luz, a manifestação, a glória do Pai entre os homens. Então, queridos, ele veio como uma folha matriz. Na última mensagem, nós já fizemos parte 1 e parte 2, sobre o que Yeshua realmente espera de seus talmidim. Vimos aqui, irmãos, estou fazendo uma recapitulação para nós entrar na finalização dessa mensagem, que Yeshua pegou seus talmidim, todos eles, os seus 12, e lavou os pés de um por um deles. E disse: aquilo que eu estou fazendo, façais vós também. Sendo eu Senhor e Mestre, conforme vocês dizem, e eu realmente sou, se eu fiz isso, então façam vocês também a mesma coisa. Então, ele veio para nos dar exemplo. Ele veio para mostrar para nós como fazer, o que fazer. Falamos também, meus queridos irmãos, que o que Yeshua espera de um talmidim? Falamos que ele deseja que nós sejamos praticantes. Não meros ouvintes, não apenas espectadores, mas
que nós venhamos a ser, meus queridos irmãos, praticantes daquilo que ele veio ensinar. Falamos, irmãos, aqui sobre muitas coisas. Também ele disse uma coisa muito importante. Ele disse assim, olha, de todos vós sereis conhecidos como meus talmidim, como os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então é interessante e importante você ficar para você terminar de aprender, de ouvir aquilo que, de uma maneira resumida, nós estamos falando a respeito do que ele espera de mim, de você, de todos nós, nos dias de hoje. Porque todos nós que dizemos assim, olha, eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Pai, eu sou um discípulo de Jesus, ou de Cristo, ou de Yeshua, conforme nós gostamos de dizer, né? Então, queridos, fica aí que você vai aprender. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de fazer uma oração com você depois dessa introdução. Amém? Eterno, maravilhoso e santo, em nome de Yeshua HaMashiach, eu quero te agradecer pelo rico privilégio concedido pelo Senhor de estar aqui para transmitir uma mensagem, um ensinamento, uma reflexão dentro das Sagradas Escrituras aos teus filhos, a muitos que vão ouvir este ensinamento e que vão, meu Senhor, estar prestando atenção nestas palavras nesta noite. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pelo privilégio de poder transmitir esta mensagem que vai alcançar pessoas do outro lado, meu Senhor, do Brasil, que vai alcançar pessoas nas capitais e em muitas cidades do interior por este Brasil afora. Eu quero louvar e exaltar ao Senhor, ao Eterno, Adonai, Hakadosh Baruch Hu, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Criador do Universo, em nome de Yeshua, aquele que é o Messias. Alcança e abençoa cada vida que já está participando e que haverá de participar deste trabalho nesta noite. Muito obrigado por todas as tuas bênçãos e pela manifestação do seu poder, da sua bondade nas nossas vidas, ó Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Queridos, então vamos estar fazendo aqui nossas devidas reflexões nesta noite. Primeira coisa que eu gostaria, irmãos, de continuar a falar é a respeito do que Yeshua ele espera de um talmidim. É muito importante, irmão. É muito importante. Ele ensinou muitas coisas e muitas verdades. Ele veio a este mundo, irmãos, para incorporar os ensinamentos que o Pai tinha dado para o povo de Israel, para o seu povo lá no passado, mas que eles não estavam entendendo de verdade. Que eles não estavam tendo condições de compreender na sua exatidão o que realmente eles tinham que fazer diante daqueles ensinamentos. E tudo aquilo se tornou uma prática, vamos dizer assim, mecânica, rotineira, desprovida de interioridade, de um sentimento interior muito bom. Tudo aquilo se tornou numa prática muito estereótica, a ponto de o Eterno ter que enviar o seu Filho para mostrar para eles o que realmente ele queria. O que realmente os ensinamentos que ele deixou, a Torá, os ensinamentos da Torá, eles estavam destinados a fazer na vida do ser humano. Então, um dos ensinamentos dele, irmão, o que ele queria que os seus discípulos, os seus
Talmidim aprendessem era a ser misericordiosos. Queridos, nós vemos dentro dos ensinamentos de toda a Bíblia Sagrada o quão misericordioso é o Eterno, o nosso Criador. Aqui em Devarim, ou Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 31, tem um versículo muito importante e eu gostaria de ler com você. Olha o que diz. Diz assim, este texto aqui de Deuteronômio ou Devarim, né, que é, conforme é conhecido, este livro, este nome na sua linguagem original. Capítulo de número 4, versículo 31, diz o seguinte: Pois Adonai, o Deus de vocês, é um Deus misericordioso. Ele não faltará com vocês, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus antepassados. Então nós vemos aqui, irmão, dentro deste texto da Torá, dentro deste texto, né, do livro de Deuteronômio, irmãos, que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Que Elohim, o nosso Criador, Adonai, ele é misericordioso. E Yeshua, como representante perfeito, pleno do Eterno, como filho deste Elohim, ele sabia muito bem o que o Pai é e que o que o Pai queria da humanidade. Então ele ensinou, dentro das Sagradas Escrituras, muitas coisas importantes. Em Mateus 5,7 ele disse assim: Bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Isso ele falou para os seus discípulos. Isso ele falou para uma multidão que estava assistindo ele e ouvindo a sua mensagem, o seu ensinamento no famoso Sermão do Monte. Então ele disse isso, ele disse, olha, bem-aventurado, ou seja, felizes, mais do que felizes, são aqueles que são misericordiosos. Por quê? Porque eles vão alcançar misericórdia também. E ele ensinou também, meus queridos irmãos, em Lucas 6,36, sede-vos, pois, misericordiosos, assim como é misericordioso o vosso Pai ou o Pai de vocês. Então, olha que interessante. Ele disse que vocês possam ser misericordiosos, exercer misericórdia, assim como o Pai de vocês, como o nosso Pai, como o Criador é misericordioso. Ele também ensinou dentro de Mateus ainda, Mateus, capítulo 9, versículo 13. Ele disse assim: Ide e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas eu vim chamar os pecadores. Queridos, um dos ensinamentos mais fortes que Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador ungido, ele deixou aos seus talmidim, foi esse, de sermos misericordiosos. E nós estamos vivendo numa época, meus irmãos, em que as pessoas nem sequer sabem mais o que significa ser misericordioso. Com muitas raras, boas exceções. Porque, graças ao Eterno, tem muita gente que ainda tem um coração misericordioso.
Misericórdia, irmão, vem da palavra miséria. É você olhar para a miséria do próximo e sentir aquela miséria. Você sentir a dor do próximo. Você sentir a necessidade do próximo. É você ser afetado pela situação precária, dificultosa, calamitosa, embaraçosa do próximo. É você olhar para aquele que está com frio e está sem um agasalho e sentir o frio que ele está sentindo. É você olhar para o faminto que está precisando do pão e sentir a fome que ele está sentindo. Ser misericordioso é você olhar para a aflição de alguém e sentir aquela aflição. E não apenas sentir. É você ser movido, ser impelido a fazer alguma coisa por aquela pessoa que você está assistindo a miséria dela. Então, irmão, misericordiosos é aquilo que o Pai, aquilo que o Eterno, ele nos ensina a ser desde lá da Torá. O Eterno está falando: eu sou um Deus misericordioso, não vou destruir vocês, não vou esquecer da aliança que eu tenho com vocês. E é lógico, irmão, o Eterno deseja que nós repliquemos os seus ensinamentos, que nós sejamos semelhantes a Ele, que nós possamos aprender com o seu caráter, com as suas características. Yeshua manifestou o caráter do Eterno e esteve entre nós por 33 anos, e 3 anos e meio ele esteve exercendo um ministério de ensino ao ser humano, de aplicação correta dos ensinos que já estavam desde a épocas passadas, entregue ao homem, colocado diante do homem para ele viver com base neles. Então, queridos, Yeshua espera de mim, de você, que sejamos misericordiosos, que venhamos a olhar para o próximo, para a situação crítica do próximo, para aquele que está doente, para o pai de família que está desempregado, para o morador de rua que está sem um agasalho, que não tem um teto, e nós fazer alguma coisa. Nós não podemos, irmão, solucionar o problema do mundo, mas nós podemos, irmão, solucionar o mundo de alguém. Sabia disso? Nós não podemos solucionar todos os problemas do mundo, mas nós podemos solucionar, irmão, o mundo de alguém, o mundo calamitoso de alguém que está ao nosso redor. Nós podemos, irmão, solucionar os problemas do mundo deste alguém. Por exemplo, alguém que está com fome, alguém que está com frio, alguém que está precisando de um remédio. Irmão, eu não posso solucionar o problema do planeta inteiro, mas o mundo deste alguém eu posso solucionar. Quando eu vou, dou um remédio para ela. Quando eu vou, ajudo ela a pagar uma conta de água que está atrasada, a luz que está cortada, problema que essa pessoa está enfrentando, não tem alimento em casa, eu dou a ela uma cesta básica, ajudo ela com alimentação. Ela não tem condições de cozinhar no gás porque ela não tem dinheiro para comprar o gás. Eu vou, ajudo aquela pessoa a comprar o gás. Estou solucionando o mundo daquela pessoa. Estou melhorando o mundo daquela pessoa. Embora eu não possa melhorar o mundo, irmão, o planeta inteiro, mas eu posso melhorar o mundo de alguém. O Eterno enviou a Yeshua HaMashiach para mostrar isso para nós, irmão. O Eterno enviou Yeshua para mostrar para mim e para você que nós podemos, irmão, melhorar o mundo de alguém. Por isso ele diz:
sede-vos misericordiosos. Bem-aventurado é aqueles que são misericordiosos, porque eles vão vão encontrar a misericórdia. Então, meus queridos, em primeiro lugar aqui, para nós encerrar esta mensagem, eu tenho só 2 tópicos. O primeiro que eu quero comentar aqui é esse, irmão. Não quero que você fique ofendido comigo com a pergunta que eu vou fazer, mas reflita para você e eu também melhorar. Como que você está sendo em relação à dor do próximo? Indiferente ou você está sendo misericordioso? Se você olha para a situação do próximo, sente aquela dor, sente aquele pesar e tenta, pelo menos tenta fazer alguma coisa para melhorar, é sinal que você tem um coração misericordioso. É sinal que você é um talmide, é um talmidim, um dos talmidim dele. E que você olha para o próximo e sente a miséria do próximo. Você se coloca no local, no lugar do próximo. Você sente a dor do próximo a ponto de ser impelido a fazer alguma coisa em favor daquele próximo. Agora, aqueles que olham e são indiferentes e pensam só em si próprios, não quer saber do próximo, não quer saber se viver bem, se morrer amém, se tiver o que comer bem, se não tiver, não estou nem aí. Irmãos, pessoas assim precisam aprender o que significa ser misericordioso. Uma vez, há uns 5 anos atrás, eu estive na capital, Belo Horizonte, para fazer uma doação de sangue para uma pessoa que estava extremamente necessitada. Doamos o sangue, eu e mais outras pessoas, para aquela pessoa necessitada, e depois nós fomos a uma praça que tinha em frente àquele local ali. E ali naquela praça, eu pude ver um senhor, morador de rua, que estava deitado na grama, em cima de alguns papelões, e ele estava gemendo e tremendo de frio. E realmente era o mês de junho, estava fazendo muito frio. Era mais ou menos 9 horas da manhã, por aí. E eu fiquei de longe olhando, observando aquela cena, aquele homem gemendo, e eu fui chegando perto. Eu fui chegando perto e perguntei: Senhor, o que está acontecendo com o senhor? Ele disse: não, é porque eu tinha uma coberta. Há muito tempo essa era a única coberta que eu tinha, essa coberta me acompanhava. Só que alguns companheiros meus veio aqui e me roubou essa coberta. Então eu estou morrendo de frio. Irmãos, o que eu podia fazer naquele momento? O que estava ao meu alcance de fazer naquele momento? Eu não tinha condições de comprar uma blusa nova e dar a ele naquele momento, porque as minhas condições não permitiam. Não tinha condição de comprar um cobertor para ele, as minhas condições não permitiam. Mas eu estava com uma blusa de moletom com capuz bem grossa, bem quente. Eu pensei, essa blusa vai fazer mais bem para ele do que para mim. Tirei aquela blusa, dei àquele senhor, ele vestiu. E eu nunca esqueço, nunca vou esquecer as palavras de gratidão, de agradecimento, a expressão de alegria nele. E vesti aquela blusa que estava já quente, né? No meu corpo, eu tirei do meu corpo, coloquei no corpo dele. E ele ficou muito alegre. Aquilo foi ótimo para ele e também ótimo para mim. Irmãos, você que está me assistindo, que vai me assistir, um dos ensinamentos de Yeshua é esse: sejam misericordiosos. Ele espera isso de mim, meu irmão. Ele espera isso de você, que você olhe para a situação do próximo e sinta
a dor daquele próximo, a necessidade daquele próximo, e não apenas sinta, mas que você faça alguma coisa por aquele próximo. Você pensa que está agradando ao Todo-Poderoso apenas em dar o seu dízimo, devolver o seu dízimo aí para a sua igreja? Você pensa que fazendo isso, dar a sua oferta a uma instituição é o suficiente? Irmão e irmã, você que está me assistindo, o que o Eterno mais deseja é que você invista, mas não em paredes, em instituições, em organizações, mas em vidas. Você vai fazer muito melhor se você pegar estes 10% que você envia todo dia para a instituição, para construir parede, para comprar carro, para comprar van, para comprar ventilador, para pagar isso, aquilo, outro, para servir de salário para obreiro, você vai fazer muito melhor se você comprar uma cesta básica, levar uma família que está passando fome. Você vai fazer muito melhor se você pegar a receita médica de alguém que está lá, atolado em dívida, precisando comprar um remédio para o filho, para o marido, para a esposa que está doente, morrendo. Você vai fazer melhor ajudando a pagar uma cirurgia. Você vai fazer melhor ajudando a levar uma cesta básica de alimento para dentro da casa de alguém que está com fome, do que você ficar enfiando dinheiro em instituições. E eu falo isso, irmão, de peito aberto, de cara limpa. Fui pastor durante 21 anos da minha vida, sei o que eu estou falando. Dê a sua tzedakah, oferta de amor, ato de amor, mas ao órfão, à viúva e aos pobres e necessitados. Você vai agradar muito melhor a Deus. E outra coisa, irmão, para finalizar esse tópico aqui. Dízimo não é obrigação, mas dízimo agora, meus irmãos, é um ato de amor que eu dou, que eu faço, mas não tem aquela obrigatoriedade que tinha lá no passado. Sabe por quê? Porque não existe o templo nem o ofício sacerdotal instituído pelo Eterno para que se leve dízimo à casa do tesouro. Então quer dizer que eu dou dízimo para a igreja hoje não é a mesma coisa do que eu dar o dízimo lá naquela época. Não, não é. Não é mesmo. Não é de forma nenhuma. Para começo de conversa, o que eles levavam lá não era dinheiro, era alimento. E este alimento servia para o sacerdote, a sua família, os levitas e os pobres, órfãos e viúvas daquela época. Não era para construir parede de templo, nem de casa pastoral, e muito menos para pagar salário de obreiro, comprar van, comprar carro. Não, não era para isso, meu irmão. Abra os olhos. Então vamos voltar ao tópico aqui, que eu estou saindo um pouquinho fora do tópico. O que Yeshua espera dos seus talmidim? Seja misericordioso. Sejamos nós, irmão, todos misericordiosos. E vamos lá para nós finalizar essa mensagem, pular para o outro tópico. Irmão, esse tópico aqui eu deixei por último, que é o mais importante. Nós aprendemos, irmãos, ao nos converter dentro das igrejas evangélicas, porque eu me converti dentro de uma denominação evangélica. Frequentei duas. A primeira, na qual frequentei por 6 anos, né? Não vou citar nome dessa denominação, porque eu não quero fazer propaganda de denominação nenhuma. Eu não represento denominações evangélicas, nenhuma. Eu represento o Deus Criador Adonai, o qual eu sirvo, porque eu me chamo de um servo de Adonai. Fiquei 6 anos nessa denominação
depois, vendo muitas coisas erradas ali dentro, principalmente, né, o domínio feminino, nunca vi isso na minha vida, nunca ouvi falar que as mulheres, né, tiveram uma vez como essa lá no passado. Eu encontro a Bíblia falar de sacerdote dentro do templo, dentro do Beit HaMikdash, dentro do tabernáculo, dentro da sinagoga, os rabinos, mas nunca ouvi falar de sacerdotisas dentro do templo do eterno Yahweh Tsevaot. Nunca. As mulheres têm sim um valor extremo, muito grande para Adonai, mas sacerdotisa não. Então, ao ver isso dentro da denominação onde eu me converti, eu não tive condições de permanecer, porque eu vejo sacerdotisa dentro da Bíblia, mas aonde? Dentro dos templos pagãos, de Diana, Astarote, a rainha dos céus. Dentro destes locais pagãos existia sim a sacerdotisa, mas instituídas pelo eterno Criador, nunca houve sacerdotisas. Lá no passado, na época de Yeshua, seus talmidim, também não existe dentro dos cargos, dentro das passagens da Brit Hadashah, daquilo que você chama de Novo Testamento, nenhum texto que mostra que o Eterno enviou Yeshua para levantar mulheres. Enviou Yeshua para consagrar ministras, obreiras, conforme se anda nos círculos religiosos evangélicos nos dias de hoje. Isso não existe. Lá se fala, né, dentro do texto de Efésios, de Tito, até mesmo a escolha, irmão. Yeshua escolheu 12 o quê? 12 homens do sexo masculino. Se sacerdotisas existissem, irmão, ele tinha escolhido também, dentre esses 12, ou além dos 12, mulheres para compor aquele grupo de aprendizes ali. Tinha mulheres que seguiam ele, serviam a ele, porque ele não rejeita ninguém, ele abençoa todos que vêm a ele, e ele usa sim a mulher, ele dá dom, ele dá talento, ela tem um valor grande, mas para ser sacerdotisa, pastora, não. Me perdoe se alguma irmã vai me ver, te respeito como serva do Eterno. Não rejeito nenhuma mulher como serva do Eterno, mas para ser sacerdotisa, isso não existe. Isso não existe, não. Biblicamente falando, não existe. Mas Raquel era pastora mesmo, de bicho. Não era de ser humano. Então, vamos voltar aqui ao assunto. Depois eu deixei essa denominação e fui congregar em uma outra, onde eu fui pastor, passei por várias cidades, pregando a palavra e levando vidas ao conhecimento, a um relacionamento com o Eterno, né? De acordo com a configuração evangélica, né? Eu não tinha o conhecimento do Eterno que eu tenho hoje, das escrituras que eu tenho hoje. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, irmão, que desde o primeiro momento que eu pisei dentro da igreja, eu aprendi uma coisa que está extremamente errada. E o quê? E é com isso que eu quero, irmão, terminar o tópico. Que Jesus, e eu aprendi isso lá, ele veio para trazer, inaugurar o período da graça, e que com isso, ele aboliu, anulou, derrubou, jogou por terra aquele período que lá dentro
das igrejas evangélicas, né? Nós aprendemos que é chamado de o período da lei. Não existe isso, meu irmão. Yeshua não veio derrubar lei nenhuma. Yeshua não veio revogar nada. Irmãos, como que pode o filho vir para desfazer daquilo que o pai fez? É simplesmente uma questão de raciocínio. Como que pode o filho sendo menor que o pai? Porque ele mesmo disse isso, irmão. Não é eu que estou dizendo. O pai é maior que eu. Quando ele ia orar, ele orava ao pai, em submissão ao pai. Como que pode alguém inferior ao pai, que veio como servo do pai, que veio com uma missão dada por alguém, desfazer da obra daquele alguém? Irmão, isso não existe. É a mesma coisa de um presidente de uma nação que tem uma grande reunião, um compromisso, aonde ele vai assinar um decreto, aonde ele vai estabelecer ali algum acordo e ele não pode ir. Acontece alguma coisa, ele não pode ir. Aí ele envia quem? O vice. O vice, na qualidade de enviado pelo presidente, ele é presidente. Yeshua é da mesma forma, irmão. Ele veio enviado pelo Pai. E na qualidade de enviado pelo Pai, porque o Pai não pode vir aqui, irmão. Se o Pai descer aqui, eu, você e este mundo acaba. O Pai, ninguém nunca viu o Pai. E se o Pai manifestar a este mundo derrete diante dele. Então, meu querido, ele enviou alguém que o representasse, ele enviou Yeshua. Agora, como que pode Yeshua vir e desfazer do que o Pai fez? O Pai desceu lá, representado por um anjo, no Monte Sinai. Entregou aquilo que as pessoas chamam de a lei, mas não tem nada de lei, viu? O original, o correto é Torá. Por que Torá? Porque lei é uma palavra pejorativa que faz com que eu e você tenha um tique quando nós ouvimos essa palavra, extremamente mal traduzida dentro da Sagrada Escritura. Quando se aplica este termo, lei, dentro do original, é Torá. E Torá significa instrução, ensino do Eterno. Não tem nada a ver com lei. A palavra para lei, hebraica, para lei, é outra palavra. Não tem nada a ver com Torá. Torá é uma coisa, lei é outra. Ainda para ficar pior ainda, as pessoas falam assim, a lei de Moisés. Aonde que Moisés tem lei? Aonde que aquilo que ele apresentou, aquilo que ele entregou ao povo de Israel, era dele mesmo? Não. A lei, ou a Torá, melhor dizendo, irmão, ela era do Eterno. Moisés era apenas, irmão, um canal, uma ferramenta do Eterno para levar estas instruções, este conjunto de ensinamentos, de mandamentos, de regras, de normas, para o nosso próprio bem, ao povo de Israel. Ah, mas isso era para Israel. Então, com isso você está dizendo que o Eterno faz exceção de pessoas. Que povo dele, para ele, é só Israel. Irmão, o Eterno escolheu Israel para ser luz para as nações da terra. Quando ele desceu no Monte Sinai, ele falou e passou aquilo que chamamos de os 10 mandamentos para Moisés. Eu vou te falar uma coisa que você nunca vai ouvir dentro da igreja. Nunca! A voz dele ecoou em 70 idiomas no
monte. Sabe por que foi? Ele falou ali em 70 idiomas, porque existia 70 nações ali naquela época, ouvindo aquela voz estrondosa lá do Monte Sinai. E ele queria que aquilo que ele estava falando em hebraico para a nação de Israel que fala hebraico fosse alcançado, entendido por todas as demais 70 nações que estavam ali. Ele queria que eles entendessem claramente. Então, naquela voz de trovão, naquela voz estrondosa que ele falou para Moisés, com Moisés, ali no monte, falando na língua hebraica. Ele falou também em demais 70 idiomas para as demais 70 nações entender. Ah, mas aonde você arrumou isso? A Bíblia não diz isso. A Bíblia, a Torá que nós temos aqui, ela não diz isso. Mas a Torá oral, os escritos judaicos ensinam muito bem isso. Infelizmente, irmão, o cristão ele não aprende isso. Por quê? Porque nem a Torá oral e nem a Torá escrita, irmão. Nem essa que já está na nossa mão, que é o 5 livro inicial da Bíblia. Isso que nós chamamos de Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidvá e Devarim. É os 5 livros em hebraico. Então, queridos e amados irmãos, esta conversa que nos ensinaram que a Torá passou, a lei passou, Jesus acabou, destruiu a lei, jogou a lei por terra. Irmão, isso não é verdade. Me prova então, te provo. Vamos aqui para o livro de Mateus, o Evangelho de Matitiarro. Vamos ver aqui o que Yeshua ensinou no capítulo 5, a partir do versículo 16. Olha o que ele ensinou, olha que interessante. Ele quis que os discípulos, os talmidim, aprendessem isso aqui. Eu aprendi isso, louvado seja o Eterno. Aprendi. E eu me retirei de dentro das denominações, não porque eu me acho melhor que vocês, do que os irmãos na fé, os cristãos. Eu considero cada um como meu irmão. Tento me aproximar e conversar e transmitir a mensagem do Eterno a todos. Nunca vou desfazer do povo cristão. Nunca! Embora não esteja mais no meio deles. Não vou desfazer, nunca na minha vida. Os considero como meus irmãos, mas dentro das igrejas evangélicas você nunca vai aprender corretamente esta verdade de que ele não aboliu aquilo que as pessoas chamam de lei. Ele não aboliu nada. Olha o que ele disse. Ele mesmo disse isso, irmão. Não é eu que estou dizendo. Olha o que ele disse. Não pensem que vim abolir a Torá, ou a lei. Na sua Bíblia, nas Bíblias cristãs, está escrita a lei. Ou os profetas. Olha o que ele diz. Não vim abolir, mas completar. Ou seja, eu não vim abolir, eu vim tornar pleno. Eu vim plenificar. Eu vim cumprir. Eu vim obedecer tudo. Eu vim para colocar em aplicação, em atividade, tudo o que a Torá diz. E outra coisa, hein, meu irmão? Você que vai assistir esta mensagem. Ele não veio cumprir para te desobrigar e me desobrigar de cumprir. Ele veio cumprir para mostrar para mim, para você, que eu e você também pode e deve cumprir. É isso que ele veio fazer. Ele não veio cumprir para mim e você ficar de braço cruzado e falar, não, agora
eu posso fazer o que eu quero e ele cumpriu para mim. Não. Olha bem, vamos prosseguir com o texto, porque você vai ver ele próprio falar isso. Olha aqui. Não vim abolir, mas vim completar, tornar pleno. Sim, é verdade, digo a vocês, até que o céu e a terra passem. Então, olha bem, ele deixou aqui um parâmetro. Enquanto existir céu e terra, olha o que ele diz. Nem mesmo o Yud. Nas Bíblias cristãs está um tio, que é o menor traço do idioma português. O Yud é a menor sílaba, a menor palavra, a menor letra, melhor dizendo, do alfabeto hebraico. É o menor. É uma vírgulazinha pequenininha que tem assim em cima. É o Yud. Nem mesmo um Yud ou um traço, que é uma coisa, irmão, mínima que tem nas letras dentro do idioma hebraico. Nem mesmo um Yud ou um traço da Torá passará. Então nada passou, nada foi abolido, nada foi substituído, lei nenhuma, Torá nenhuma e foi substituído por graça. Irmão, graça e lei, ou graça e Torá, é a mesma coisa de duas crianças gêmeas, irmão. A minha esposa tem duas netinhas gêmeas. Irmão, aonde uma vai, a outra está do lado. Para a escola junto, vai dormir junto. Se uma chora, a outra também chora. Se uma ri, a outra também ri. Brinca junto. O dia inteiro. Aonde uma está, a outra está também. Graça e lei é a mesma coisa, meu irmão. Ah, por que há essa diferença então? Os pastores falam. É porque a teologia, irmão, sistemática, fez eu e você entender isso, mas isso não é bíblico. Teologia é uma coisa, Bíblia é outra. A teologia tem a proposta de nos ensinar, instruir de acordo com a Bíblia, mas ela te afasta do eterno. Porque a partir do momento que uma teologia fala para mim, para você, que a graça substituiu a lei, ela não é digna de mérito algum, porque isso não é verdade. Eu tenho um monte de curso de teologia, olha aí. 6 cursos de teologia que eu fiz dentro das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs. Todos eles falaram unanimemente, a lei acabou. Jesus veio pôr um fim na lei. Mentira, não veio fazer isso não. Ele mesmo está falando aqui. Como que o filho vai desfazer do que o pai fez? Conversa fiada, a Bíblia não diz isso. A teologia diz, mas a Bíblia não diz. Vamos lá. Então, quando existir céu e terra, vai estar em vigor tudo aquilo que o Pai deixou para a humanidade através dos mandamentos da Torá, dos estatutos, das regras que ele deixou e passou para aquela nação, a nação de Israel. Não existe esse negócio, meus irmãos. Isso é conversa de teólogo. Os pastores, infelizmente, passam isso. Mas por quê? Porque eles sentam primeiro para aprender, para depois ensinar. E eles não podem. Eu te falo isso porque eu fui um, irmão, que estive em 2 denominações. Se eu ensinasse para as ovelhas lá o que eu estou ensinando aqui, eu era excluído, desligado do ministério. Por isso que eu me retirei. Não esperei ninguém me chamar a atenção. Eu me retirei para pregar a verdade. Porque vamos aqui na sequência. Olha o que é que diz aqui, olha. Está dizendo assim, olha. Até que os céus e a terra passem, nem mesmo em Yud e um traço da Torá será retirado. Portanto, quem desobedecer a menor destas mitzvot, que é o menor destes mandamentos. Mitzvot é mandamento. Olha o que vai acontecer com essa pessoa. Mitzvot. E
ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino dos céus. Tá vendo, meus irmãos? Por quê que hoje eu estou pregando aqui, não mais lá dentro de um templo? É porque eu quero te ensinar a verdade. Verdade essa que eu não posso ensinar lá. Qualquer lugar que eu for, irmão, e pregar de igreja evangélica, a não ser que for um pastor muito bem receptivo, mente aberta e que queira ouvir, mesmo não concordando, mas ele quer ouvir para fazer comparações, coisa que, infelizmente, isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Mas, em lugar nenhum, uma mensagem como esta é bem-vinda. Dentro dos círculos cristãos, nem em lugar nenhum. Mas é a verdade, está aqui. Contesta. Vai arrumar um monte de firula, vai arrumar um monte de manobras teológicas para tentar desmentir, desmerecer, distorcer, desvirtuar essas palavras, mas, irmão, não desvirtua, tá claro. Qualquer um que desobedecer e ensinar os outros a desobedecer será o menor. Irmão, eu não quero ser o menor. Não estou em busca de multidões. Não estou em busca de glamour. Não estou em busca de status. E muito menos, irmão, de arrecadação e multidão. Porque se eu tivesse preocupado com isso, eu estaria aonde eu estava e de onde eu saí. Porque eu saí de um ministério sólido. Eu saí de um ministério grande. A maior igreja evangélica do Brasil, eu fiz parte dela. Os líderes que eu tinha lá naquela época são homens, dentro dessa configuração, homens de grande respeito e consideração. Eu considero como amigo cada um deles. Não tenho nenhum tipo de rusga com nenhum deles. Se eles me consideram ou não consideram, eu não sei. Mas que eu não tenho nada contra eles, eu não tenho. Então eu não estou preocupado com isso, porque se eu tivesse preocupado, eu estava lá. Eu estava lá. Eu que resolvi sair para pregar esta verdade que Yeshua ensinou para os seus talmidim. Esta verdade, diz Yeshua HaMashiach, não pus fim na lei. Eu estou ensinando a vocês que ela não vai passar enquanto existir céu e terra. Aí vocês vão para dentro da igreja e vê um pastor pregando no púlpito que a lei é coisa do passado, que a lei é coisa de retrocesso. Quem volta à lei volta, faz um retrocesso. Eu já ouvi isso muito. Quem vai para o Antigo Testamento e está retrocedendo, está deixando de crer em Yeshua. Mentira, quem crê em Yeshua obedece à lei. Ele mesmo disse, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E qual que é os mandamentos dele, irmão? Os mandamentos dele não é coisa nova, não. Os mandamentos dele é os mandamentos do Pai, que ele incorporou, que ele viveu, não criou nada. Ele não criou nada, nenhuma coisa nova. Tudo que ele ensinou, irmão, está lá dentro da Torá. A Torá que, infelizmente, a grande maioria rejeita, não compreende, não aceita. Por quê? Porque ouviu o seu pastor, o seu professor de escola bíblica dominical ensinar que isso é coisa do passado, que Jesus veio para acabar com isso e instaurar graça. Mentira. Não é verdade. Yeshua deseja muito, irmãos, que os seus talmidim, e eu e você aí, como talmidim dele, que eu e você aprenda essa verdade com ele, irmão. Mesmo que o seu pastor não te diga isso e te diga o oposto. Mesmo que o seu professor de escola bíblica te diga ao contrário, ele vai dizer que a teologia faz com que eu e você seja um papagaio, irmão. Uma maritaca, que só repete aquilo que
aprendemos com os nossos donos. A teologia faz isso conosco. Ela te ensina a repetir aquilo que eles querem. Não, irmão, Yeshua quer que você repita sim, replique sim, seja uma réplica sim, mas não do que homens dizem, que a teologia diz, que os pais da igreja diz, mas que ele, Yeshua HaMashiach, ensinou. Aí sim, quer replicar? Replica Yeshua. Quer replicar? Reproduz os ensinos dele, incorpore, assimile, receba, viva o que ele ensinou. Se você fizer isso, você vai estar obedecendo a Torá. Por quê? Porque quem obedece Yeshua de verdade não tem como, irmão, se desvincular da Torá, porque ele é a Torá. Você já ouviu? João 1, o verbo se fez carne. O verbo ali, irmão, é a Torá. O verbo é a palavra é a Torá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a instrução do Eterno, o ensino do Eterno, em corpo, em carne e osso, Yeshua foi esta Torá viva. Então, meus irmãos, quem realmente diz assim, olha, eu quero viver do jeito que Yeshua viveu, quero obedecê-lo, eu quero servi-lo, irmão, é impossível você fugir da Torá. É impossível. Se uma pessoa diz assim, eu quero servir Yeshua, eu quero servir ao Eterno, por intermédio dos ensinamentos de Yeshua, eu quero viver. Irmão, você vai estar vivendo a Torá. Porque ele não desfez de nada. Então, para finalizar aqui, qualquer que desobedecer a menor dessas mitzvot e ensinar outros a agirem da mesma forma será chamado menor no reino do céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar desta forma será chamado maior no reino dos céus. Irmãos, não estou preocupado com o aplauso do ser humano. Não estou preocupado, meu irmão. Sabe o que eu estou preocupado? Em naquele dia eu agradar ao Eterno. Em naquele dia do julgamento, porque vai haver o julgamento. Eu e você e toda a humanidade vai comparecer perante o Sanhedrin, o Sinédrio, o tribunal do Eterno para ser julgado. E quando isso acontecer, eu não quero ser chamado de um menor no reino por desobedecer os ensinamentos da Torá e por ensinar outros, igual um dia eu ensinei, porque eu aprendi, eu também fui um papagaio. Eu também fui como uma maritaca, que simplesmente repeti o que outros me disseram. Mas louvado seja o Eterno que abriu os meus olhos. E que por intermédio desta palavra pode abrir os olhos de alguém. Eu sei que essa palavra, irmão, ela vai ser rejeitada pela grande maioria, mas não tem problema. Mesmo sendo rejeitado por uma grande maioria, tem uma minoria que crê. E é para esses que eu prego, é para a minoria. Se esta mensagem, irmão, ela for compreendida por uma só pessoa, para mim é o suficiente para mim vir aqui sempre e fazer essas lives. Não preciso de arrebanhar a multidão e pôr dentro de um templo. Não preciso. Embora um dia eu sei que o Eterno vai me colocar neste local para ensinar esta verdade. Se for para mim entrar para dentro de um templo para ensinar essa verdade, eu quero. Mas se for para mim ser impedido e pregar só o que eles querem, igual eu já fiz durante 21 anos, eu não quero mais. Mas se for para mim pregar, irmão, aqui nessa rede social e outras, para um só que crê,
louvado seja o Eterno, eu vou ficar aqui pregando até o último dia da minha vida, ensinando essas verdades. Por quê? Porque Yeshua deseja que os seus verdadeiros talmidim tenham isso em mente, irmão. Saiba que ele não anulou lei nenhuma, que as instruções do Eterno, irmão, são tão atuais hoje quanto era há 1000, 2000 anos atrás, lá naquelas épocas remotas. Por quê? Porque a Torá do Eterno é eterna. Olha o que está escrito aqui, irmão. Jeremias 31, 31. Vamos lá. Jeremias 31, 31. Vamos ver aqui o que está escrito. Eis que estão chegando dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão e os tirei do Egito, porque eles violaram a minha aliança, que eu, de minha parte, tenha sido como um marido para eles, diz Adonai. Pois esta é a aliança que farei com Israel. Depois daqueles dias, diz Adonai, porém minha Torá dentro deles e as escreverei em seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará ao seu companheiro, membro da sua comunidade, a seu irmão, conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque perdoarei seus pecados e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isto é o que diz Adonai, aquele que dá o sol e a luz para o dia, que ordena as leis para a lua, para a lua e para as estrelas, a fim de prover a luz para a noite, que agita o mar até que as suas águas rujam. Adonai Tsevaot é o meu nome. Se essas leis desaparecerem de minha presença, diz Adonai, então a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante da minha presença, diz Adonai. Irmão, os ensinamentos, os mandamentos e a aliança do Eterno com seu povo, ela é eterna. Enquanto existir céu, terra, mar, enquanto existir as leis da natureza, elas vão vigorar. Aí vem um líder religioso dos dias de hoje e fala, não, Jesus acabou com essa lei. Mentira, isso não é verdade. Ele próprio, Yeshua, está dizendo que não fez isso. Ele próprio está ensinando que não fez esse tipo de coisa. Então, meus queridos irmãos, para nós finalizar, isso é outra coisa, irmão, que o Eterno ele deseja de mim, de você, de todos nós. Estão entendendo? Ele deseja ardentemente que nós venhamos, irmão, aprender essa verdade e que nós venhamos, irmão, a viver esta realidade. Um verdadeiro talmidim, talmide de Yeshua. Irmão, ele nunca vai desfazer dos ensinamentos, das instruções do Eterno. Ele nunca vai desvalorizar os ensinos da Torá. Ele nunca vai ter como ultrapassado. Ele vai procurar conhecer e vai procurar colocar em prática. Por quê? Porque o seu mestre ensinou que não veio revogar, mas que veio cumprir. E que nós precisamos cumprir também e ensinar a outros, porque se nós não ensinar, seremos chamados o menor no reino dos céus. Então, olha bem, meu querido e amado irmão, para tudo isso, reflita em tudo isso e saia do grande engodo. Em Lucas 16, 17, tem uma passagem que eu gostaria de refletir com você. Lucas 16, 17 diz assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um iude da lei ou da Torá.
Irmão, Yeshua não veio desfazer de nada. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair uma só palavra do Eterno deixada para o seu povo dentro da Torá. Não passou. Quando eu digo Torá, eu digo daquilo que a maioria fala que é a lei de Moisés. Que ele está ultrapassada, que ele veio desfazer dela. Não veio. Não veio desfazer. Procure conhecer o que é a Torá, para você colocar em prática. Não continua rejeitando, porque infelizmente nós somos ensinados dentro dos círculos religiosos do cristianismo, seja ele católico ou evangélico, a deixar o Antigo Testamento de lado, porque isso é coisa do passado. A lei de Moisés de lado, porque isso é coisa passada. Vamos focar no Novo Testamento e nos ensinos de Jesus, porque isso é o que vale para nós hoje. Não. Não é verdade. Os ensinos de Yeshua têm um valor extremo. São verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe por quê? Porque ele viveu a Torá. Ele incorporou a Torá. E depois, irmãos, fazendo uma pesquisa histórica e bíblica dentro do livro de Atos. Eu já fiz essa pesquisa. Tem uma série com 10 mensagens, cada mensagem de 40, 50 minutos, cada uma. Aonde eu pesquisei profundamente, usando livros muito interessantes de estudiosos das Escrituras, de judeus messiânicos e até mesmo de outros estudiosos, que comprova claramente que os ensinos daquilo que as pessoas chamam de a lei de Moisés faziam parte do viver diário dos primeiros Talmidim que serviram o Eterno após a ascensão de Yeshua. Uma das provas mais claras, irmão, disso é que em Atos capítulo 16, nós vemos o apóstolo Shaul, Paulo, fazer uma das coisas que é muito mal compreendida e combatida por todos aqueles que fazem parte da configuração cristã de fé, que é a Brit Milá, a circuncisão. Paulo circuncidou Timóteo. Eu te pergunto, se a lei, conforme as pessoas dizem, o cristão diz, foi abolida por Yeshua, por que este apóstolo ele vai fazer Brit Milá, ele vai fazer a circuncisão em um discípulo chamado Timóteo, em um talmidim chamado Timóteo? Por quê? Não caiu por terra? Não foi revogado? A lei não foi substituída pela graça? Então para que fazer Brit Milá? Para que fazer circuncisão? Eles continuaram guardando o Shabat, o sábado, que é um dia sagrado, irmão. Eu aprendi, louvado seja o Eterno, a guardar este dia. É uma alegria para mim, irmão, para minha família, que eu estou ensinando a guardar o Shabat. Nós nos reunimos no pôr do sol de toda sexta-feira, porque é assim que é contada a viração do dia, não é meia-noite, conforme o calendário gregoriano ensina. É no pôr do sol, sexta-feira no pôr do sol. Ali está chegando o dia maravilhoso do Shabat, que inicia com o pôr do sol, termina no sábado com o pôr do sol. Ali, para o Eterno, 6 e pouco da tarde, quando o sol está se pondo, ali, meu querido e amado irmão, está findando o sábado, o Shabat, o dia de descanso, o dia que o Eterno, irmão, separou e disse assim, olha, esse dia é um dia consagrado a mim. Eu não vou trabalhar neste dia para dar exemplo a vocês e para requerer de vocês devoção, adoração e intimidade neste dia, para que vocês descansem os vossos corpos.
revigorem as vossas forças, energias. Os Talmidim de Yeshua guardaram o Shabat. E você vai para a igreja e aprende lá dentro da igreja que esse negócio não existe mais, que hoje é o domingo, portanto que o dia mais especial para o cristão é o domingo, ele devota o domingo ao Eterno, e isso não está certo. Você aprendeu isso, sabe com quem? Você não sabe de onde saiu isso. Saiu dos pais da igreja. Porque os primeiros Talmidim de Yeshua guardavam o Shabat. Eu te digo até quem foi o primeiro personagem que ensinou que o dia santo era o domingo e não mais o Shabat, o sábado. Inácio de Antioquia. Pesquise e comprove. E depois, outros depois dele, reforçou. E teve até papas que reconheceram que o dia sagrado é o Shabat. E quis tornar colocar a cristandade nessa configuração de guardar o Shabat, o sábado e não o domingo. E ele foi cortado. Seu papado foi cortado. Então, meu querido e amado irmão, estou te ensinando coisas que você nunca vai ouvir no púlpito de igreja nenhuma. Seja lá qual for, você nunca vai ouvir isso. Sabe por quê? Busca nas raízes. Busca nas origens hebraicas da fé. E você vai aprender coisas que, infelizmente, a configuração normativa de fé dos dias de hoje nunca vão te ensinar. Então, para finalizar essa mensagem, Yeshua deixou claro nos seus ensinamentos, irmão, muito claro, que os ensinos da Torá, aquilo que se diz em lei de Moisés, não passou. Nunca vai passar. Nunca vai passar. Enquanto existir céus e terra. Então, irmão, vamos meditar. Enquanto existir céu e terra, não vai passar. E outra coisa, irmão, que eu te digo, vai haver até um milênio. Vai haver até um milênio debaixo deste mesmo céu e debaixo desta mesma terra, irmão. Em cima desta mesma terra. Vai haver um milênio. E neste período, até nele mesmo, irmão, a Torá vai estar presente. Então, você diz que a Torá não existe nos dias de hoje, sendo que ela vai estar presente até no milênio, coisa que ainda vai vir, ainda não veio? Você, pastor, ensina isso? Por favor, vamos voltar, vamos pesquisar as originalidades das Sagradas Escrituras, ensinar um pouco, aprender um pouco com ela. Por quê? Porque este ensino não vem da originalidade das Escrituras. Vem de uma reconfiguração grego-romana. Por isso que a grande religião deste mundo é chamada, de Ícar. Termina com romana, Igreja tal, romana. Por isso. Então, meu querido irmão, só queria terminar esta série de mensagens com estes dois tópicos. Vou fazer uma oração por todos aqueles que vierem assistir esta mensagem e que o Eterno fale melhor a cada coração por intermédio da luz da Rua Hakodesh, Espírito do Santo, do seu Espírito de esplendor, do Espírito Santo, ele fala melhor ao seu coração. Pai querido e santo, eu te glorifico, exalto, louvo, adoro e bendigo, em nome de Yeshua. Muito obrigado por poder transmitir uma mensagem como essa aos teus filhos. Que o Senhor abençoe a vida de todos. Eu sei que essa mensagem ela vai percorrer o Brasil e até mesmo algumas partes deste mundo. Que o Senhor estenda suas mãos para levar pessoas à compreensão. Que as pessoas venham ser despertadas, pesquisem tudo que foi falado e possam, meu Senhor, fazer como os bereanos, ver, conferir
se realmente tudo procede. Muito obrigado, Eterno, pelo dom da vida e pela oportunidade de expressar a Tua palavra. Que o Senhor dê uma boa noite a todos, uma boa semana, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno abençoe a todos, no nome de Yeshua HaMashiach. Yevarechecha Adonai veishmirecha, Yair Adonai veishmirecha, panavelecha vihasen lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Shalom a todos.